Nós estamos falando de inflação, mas o maior gerador de inflação é o próprio governo. Sobram ministérios, faltam articulações entre esses ministérios para poder entender o funcionamento das cadeias produtivas no país. Olha só, pessoal, o governo federal realiza nesta quinta-feira 2 reuniões para tratar do preço dos alimentos que preocupa o executivo em meio a uma queda histórica na popularidade do presidente Lula. A primeira reunião acontece agora pela manhã às 9h30 no Palácio do Planalto e com vários ministros, né? Durante o dia, outras reuniões vão acontecer com grandes empresários dos setores de supermercados, carne, óleo e açúcar. Os setores devem apresentar sugestões para tentar resolver, ou pelo menos em parte, esse problema de preço. Depois de um pente fino, as propostas serão levadas ao presidente Lula na próxima semana. Rita Mundim, esse encontro com empresários pode trazer alguma coisa boa para esse problema que é gigantesco? Bom dia. Bom dia, Júnior. Lembrando de você, antes tarde do que mais tarde. Nós estamos falando de duas coisas, né? Dentro de uma só. O cerne de tudo é a inflação. Então, a inflação, qual é a causa da inflação? O aumento de preços é uma consequência de um processo inflacionário, que é o aumento generalizado de preços. Quem vem de forma consistente, recorrente, contribuindo para a inflação, é o governo, que gasta muito, que gasta mal, que faz tudo ao contrário. Enquanto o Banco Central sobe os juros para conter consumo, o governo anuncia um programa atrás do outro para colocar auxílio, FGTS, o que for. Na cabeça desse governo tem que botar dinheiro, que seja ele qual for. E mesmo que a pessoa esteja muito pobre, ela tem que pegar um crédito consignado, que eles estão tentando aí, o crédito consignado privado, para incentivar consumo. É a questão do pão e do circo. Esse é o circo. Mas o que interessa é o pão. O pão é o para casa de entregar para a sociedade brasileira responsabilidade fiscal todos os dias. Então, se a gente olhar sob o ponto de vista do aumento de preços, nós estamos falando de inflação. Mas o maior gerador de inflação é o próprio governo. Sobram ministérios, faltam articulações entre esses ministérios para poder entender o funcionamento das cadeias produtivas no país. Faltam reuniões com os representantes de quem produz, porque quem produz é quem emprega. Nós temos problema de mão de obra seríssimo que acaba impactando no custo, e esse problema de mão de obra também tem a participação dos incentivos fiscais, do populismo do governo. Então, o governo, antes de chamar o empresariado para tentar colocar a culpa, como sempre, no outro, ele deveria fazer uma lição de casa. Responsabilidade fiscal ontem. Pessoal, a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem até essa quinta-feira para apresentar uma resposta à denúncia da Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. O ex-mandatário é acusado de envolvimento em uma suposta trama para um golpe de Estado após as eleições de 2022. Os advogados de Bolsonaro solicitaram ampliação do prazo para a resposta, mas o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, manteve o período em 15 dias. Ô Rita, então agora é esperar para ver qual que vai ser a defesa, como é que os advogados estão planejando isso e o que está nessa peça de defesa, né? Pena que a Silvana Lobo não está aqui, eu concordo com ela, né? A gente tem que... nós estamos tendo julgamentos políticos no Brasil, né? Então, essa questão do tempo, dependendo da forma que isso for levado e tratado, isso pode se voltar contra até quem está conduzindo esse processo. Qual o problema de você dar mais tempo para uma pessoa se defender? Então, tem um roteiro em curso, né? E o final do filme e o último capítulo estamos todos aguardando, mas o último capítulo dentro desse provável roteiro tirar Bolsonaro da cena política o quanto antes. O ano que vem teremos eleições. Em meio à queda de popularidade, partidos avaliam deixar o governo Lula. O senador Ciro Nogueira, do PP,
Gente, esses caras sempre estão ali no meio, né? Impressionante. Tem hora que eu acho que eu tô errando, eu passei esse nome mesmo. Ele tenta articular uma possível debandada dos partidos de centrão, como a gente chama, né? No caso do PP, o partido pode deixar o Ministério dos Esportes, que hoje é comandado por André Fufuca. E tem toda uma movimentação também em torno do PSD, a gente já viu aí o Kassab falando algumas coisas. Ô Rita, e aí esse desembarque do governo aí? Eles são os donos do país, né? Então, a sociedade é refém de partidos políticos. Onde que está o erro? A nossa Constituição de 1988, ela foi feita para o parlamentarismo. E o que vingou foi um regime presidencialista de Araque. Ou a gente troca a Constituição, ou vamos fazer um plebiscito e trocar o modelo. Porque o que a gente não aguenta mais é que para a gente ter a sensação de que alguma coisa vai mudar, porque eles vão apertando a corda do presidente ou colocando a faca no pescoço até sangrar, até chegar quase que na última gota de sangue. E nisso, as políticas públicas, as intenções do presidente, dos seus projetos de campanha, não são colocadas em prática, pelo contrário. Eles vão substituindo a forma de trabalhar por emendas parlamentares, onde o dinheiro vai para os partidos, para projetos de poder dos partidos e daqueles que comandam os partidos. É claro que temos exceções em partidos e em políticos, mas a maioria funciona desse jeito. E nós ficamos aí a ver navios. Contribuintes que pagam uma carga tributária das mais altas do mundo e que não recebem nada em troca, só o descaso dos seus representantes.